Olá, seja muito bem-vindo aí ao nosso mês especial de RH, em comemoração ao dia 3 de junho, onde a gente comemora e celebra, os profissionais de RH, de recursos humanos que atuam no país. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos, de 25 vídeos que a gente vai postar para vocês aqui no canal do YouTube da 2B, em que eu vou explicar um pouquinho a respeito dessa área que eu sou apaixonado particularmente, atuei mais de 10 anos aí da minha vida, da minha carreira dentro desse departamento e vou compartilhar com vocês um pouquinho desse conhecimento que eu adquiri durante esses anos todos, tá legal? O primeiro dos módulos que a gente vai tratar hoje em especial é recrutamento, exatamente. É uma palavra aí que engloba diversas atividades, diversas funções e eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho mais a respeito disso, tá legal? Então vamos lá. Recrutamento. Primeiro de tudo, o que é o recrutamento? Eu posso pegar diversos estudiosos e eles vão dar definições extremamente bonitas a respeito disso. Mas uma definição que particularmente eu gosto, ela diz respeito a encontrar a pessoa certa para o local certo. Então basicamente é isso. Você que está buscando a sua vaga, que está buscando o seu lugar ao sol aí dentro de uma grande ou de uma pequena empresa ou de uma startup, seja lá de onde você queira trabalhar, primeiro de tudo, o processo de recrutamento é ver se você efetivamente tem aquele perfil que é identificado como necessidade daquela empresa para você poder atuar lá dentro. Tá legal? Então, basicamente, assim, eu colocaria para vocês que o recrutamento nada mais é do que colocar a pessoa certa no lugar certo dentro do ambiente empresarial. Tá joia? E dentro disso, qual que seria o objetivo do recrutamento? Muitas pessoas confundem muito recrutamento com recrutamento e seleção, com processo de onboarding, dentro de uma empresa, de boas-vindas para o funcionário, dentro da empresa. E na verdade eles são processos independentes. Normalmente, como uma pessoa que atua com recrutamento, ela também atua com seleção, acaba que as pessoas colocam tudo dentro do mesmo pacote. Mas o recrutamento, ele é uma das atividades iniciais de todo o processo de recrutamento e seleção, RH, admissão, enfim, tá joia? Então, qual que é o objetivo do recrutamento para a seleção? Seria identificar efetivamente quais são os potenciais candidatos com o perfil mais aproximado daquele buscado pela empresa, tá legal? Então seria alguma ideia de suprir o departamento, ou atividade de seleção com os melhores potenciais para aquela posição, tá joia? E para fazer isso, a gente tem diversos tipos de recrutamento, Eu vou citar 5 tipos aqui para vocês, para ficar bem claro, para eu não me estender muito. Os 5 tipos principais de recrutamento que a gente tem é o primeiro, o recrutamento interno, que seria quando eu faço a divulgação dentro dos meus próprios funcionários, dentro do meu ambiente de atuação ali na própria empresa, e tento identificar se não tem ninguém ali dentro da empresa com as qualificações necessárias para ocupar aquela posição. Recrutamento interno. E aí dentro do recrutamento interno eu posso ter, por exemplo, um programa de indicações. Dentro de algumas empresas esse programa é bem forte, bem famoso. Programa de indicação, onde outros funcionários vão nomear pessoas que eles conhecem, que eles já conheçam eles como profissionais, efetivamente, não somente como pessoas, mas como profissionais com qualidades e capacidades e competências que são necessárias para aquela posição. Em sequência, eu posso ter o recrutamento externo, que normalmente é aquilo que as pessoas mais conhecem, que é quando eu divulgo a vaga para a comunidade, E aí eu tenho diversas ferramentas que eu posso utilizar e daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais delas. Tenho também o recrutamento misto, que seria eu divulgo internamente e externamente para as pessoas poderem se candidatar, e aí para mim não importa muito se a pessoa é de dentro ou de fora da empresa, o importante é eu conseguir encontrar o candidato ideal. Posso fazer também o recrutamento online, que hoje em dia, uma ferramenta extremamente poderosa para as pessoas. Recrutamento online. E aí eu posso utilizar portais online, enfim, daqui a pouquinho eu aprofundo um pouquinho mais. E uma tendência, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, que tem surgido aí com uma forma de resposta para algumas deficiências que a gente tem nos processos de recrutamento, é o recrutamento às cegas, Que seria o quê? Eu, na verdade, não vou entrevistar você olhando para você. Eu vou fazer uma ligação, eu vou olhar o seu currículo,
eu vou avaliar outras competências, fazendo testes, seja psicológicos, sejam testes práticos, enfim, mas de forma que eu não tenha contato diretamente com você, para poder evitar, por exemplo, questões de racismo, de discriminação, de assédio, ou seja lá o que foi, aquela coisa, né? O meu santo não bateu com aquele candidato. Que tipo de justificativa é essa? Né? Não é uma justificativa plausível para uma empresa que que preze pela seriedade, pelo compliance, né, dos seus processos. E aí seriam essas 5 as formas de recrutamento que eu tenho, principais, né? Recrutamento interno, externo, recrutamento misto, recrutamento online e recrutamento às cegas, completando aí o ciclo das 5 principais formas de recrutamento. E aí eu entro dentro das etapas agora, né? Nesse próximo momento do nosso bate-papo aqui, eu vou entrar dentro das etapas de um processo de recrutamento. E essas etapas eu vou dividir ela em 6 principais. Tem mais, mas eu vou tentar sumarizar aqui nessas 6. Primeiro de tudo, eu preciso fazer a minha análise de headcount. O que é headcount? Seria a contagem, né, o número de funcionários diretos que eu tenho efetivamente dentro da minha empresa. Isso afeta diretamente aos custos e às despesas da minha empresa. Por isso que é tão importante eu fazer a análise de headcount, para ver se efetivamente é necessário eu contratar uma nova pessoa para integrar o time da empresa. Tá legal? Na sequência, depois que eu vi que é possível, eu preciso entrar nos processos de aprovação daquela vaga. E aí eu tenho diversas formas de se fazer isso. E isso vai depender muito de empresa para empresa. Empresas menores depende diretamente do dono. Empresas maiores vão depender muito mais de processos bem estabelecidos e robustos para aprovação. Pode ser um processo não tão tecnológico, né? Sei lá, uma aprovação através de uma ficha impressa, você pode aprovar a vaga ou reprovar, ou através de um circuito online em que você põe, né, um processo ali de workflow para você poder obter as aprovações e as considerações de cada pessoa que tiver naquele ciclo. Tá legal? Ok, aprovei a minha vaga, agora eu preciso definir os critérios. E aí a primeira fonte de recursos para eu definir os meus critérios é através da descrição de cargo. É onde eu vou ter todos os requisitos básicos para aquela função. Na sequência, eu vou traçar o perfil. Eu vou tentar olhar requisitos que não estão naquela descrição de cargo, mas que são necessários para aquela posição. Algum requisito comportamental, alguma especificidade técnica, alguma habilidade específica que aquele funcionário precisa ter, tá legal? E isso eu faço a minha análise de perfil. Agora que está pronta a vaga, eu vou divulgar, né? Então, para fazer a divulgação, eu posso, por exemplo, contratar empresas especializadas nesse processo de recrutamento. Então, por exemplo, eu posso contratar empresas terceiras locais, eu posso contratar headhunters, que seria aquelas pessoas que são especialistas em capturar pessoas no mercado, sites tipo vagas.com, o Indeed, o LinkedIn, perdão, e muitos outros, né? Ou eu posso utilizar sites internacionais, né? O Monster, o Seek, o Net Empregos, que é lá de Portugal, para poder divulgar a minha vaga. E por fim eu faço o teste de triagem, né? O teste de triagem, normalmente é feito através de testes online, em que eu identifico o meu candidato correto. E com isso a gente encerra aí o processo de recrutamento, né, com essas 6 etapas, só para a gente relembrar rapidinho. Primeiro análise de headcount, depois o processo de aprovação da vaga, depois eu vou dar uma olhadinha na descrição de cargo, etapa 6, depois eu vou dar uma rafinada nisso, né, através da análise de perfil, de traçar o perfil mais específico do candidato, depois eu utilizo as estratégias de divulgação. E aí eu tenho diversas estratégias para poder utilizar, né? Por exemplo, terceiros, headhunters, sites de vagas, né? LinkedIn, vagas.com, seja lá o que for. Depois eu tenho os processos de triagem, né? O processo final de triagem através de testes online. E por fim, eu vou efetivamente entregar esses candidatos para o setor de seleção, para ele dar continuidade ao processo aí, que vai iniciar através da triagem de currículos, né? Mas isso é um tema para a gente ver amanhã, tá joia? Eu espero que você tenha gostado aí desses 10 minutinhos que a gente passou junto, para eu explicar um pouquinho mais a fundo, né, esse tema tão importante aí dentro de recursos humanos, o recrutamento. Já parabenizando, né, a todos os profissionais de recrutamento que a gente tem aí espalhados pelo país, já dando um parabéns especificamente para vocês aí nesse mês
dos profissionais de recursos humanos, tá legal? Então, pessoal, abraço, encontro vocês amanhã aqui no próximo vídeo, que será a respeito de seleção. Não deixe de conferir as outras matérias que a gente tem no nosso blog, as postagens que a gente vai ter nas nossas mídias sociais, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, e participar aí do YouTube, né? Vocês podem comentar, mandar dúvidas aí, fiquem à vontade, tá joia? Abraços e encontro com vocês amanhã. Valeu, gente!